divisão literária das Sagradas Escrituras, certo? O que é a divisão literária? São os estilos de literatura que existe dentro da Bíblia, certo? E é uma divisão muito importante, porque nós sabemos dentro da Bíblia os blocos, né? Como aquilo ali, em que estilo foi escrito, certo? Então veja bem, os 39 livros do Antigo Testamento estão classificados em 4 grupos, certo? Conforme os assuntos, certo? Cada grupo desse tem os seus assuntos, então, e o seu estilo literário. Veja bem, o primeiro grupo, certo? Composto de 5 livros, ele é chamado de lei, certo? A lei. Foram escritos por Moisés, certo? E vai do livro do Gênesis até o livro do Deuteronômio, certo? Você pode olhar, pegar a sua Bíblia depois e conferir aquilo que eu estou falando aqui. São 5 livros, certo? Esses 5 livros são chamados de Pentateuco, certo? Pentateuco, de Gênesis ao Deuteronômio. E esse primeiro grupo é chamado de lei. Então vem o quê? O segundo grupo, que são chamados de livros históricos, certo? Os livros históricos são 12 livros históricos, que vai do livro de Josué até o livro de Esté. Esses livros, eles tratam da história de Israel. Então, nós temos os livros históricos, né, que falam sobre a história de Israel, e em seguida nós temos outro bloco literário de 5 livros, que está na poesia, certo? Esse bloco vai de Jó a Cantares de Salomão, certo? Por que são chamados de livros poéticos? É porque são poesias assim, que foram compostas como uma poesia qualquer? Não, é por causa do estilo literário. Esses livros todos, eles são livros inspirados por Deus, certo? É a palavra de Deus inspirada. Agora, devido ao estilo literário que foram escritos, ou seja, poesia, nós os chamamos de livros poéticos. Em seguida, nós temos a profecia. Os livros proféticos, eles são 17 livros, certo? Que na divisão geral vai do livro do profeta Isaías ao livro do profeta Malaquias. Então, livros proféticos do profeta Isaías, que é o primeiro profeta, até o profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. Então, essa é a divisão literária do Antigo Testamento. Mas e o Novo Testamento? Tem também essa divisão? Tem sim. No Novo Testamento, nos seus 27 livros, nós os classificamos em 4 grupos, certo? Então, o primeiro grupo é chamado de biografia, ou livros biográficos, certo? Livros biográficos, que são os 4 evangelhos, certo? Por que eles são livros biográficos? Porque estes livros, eles descrevem a vida terrena, né? A história do Senhor Jesus Cristo e todo o seu ministério, né? O glorioso ministério do Senhor Jesus Cristo. Está tudo descrito nos 4 evangelhos, né? Em seguida, também nós temos a história do Novo Testamento, certo? A parte histórica, que é o livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, né? Vai trazer, né, os tempos iniciais, os anos iniciais da história da igreja. São 28 capítulos da história inicial da igreja. Glória a Deus.
Em seguida, nós temos as chamadas epístolas, né? Temos o quê? A biografia, temos a história dos apóstolos e temos as epístolas. Epístolas, que são no total de 21 epístolas, as paulinas e as gerais. Essas 21 epístolas, elas são praticamente o desenvolvimento da igreja. Desenvolvimento da igreja. E aqui, posteriormente, nós traremos um pouco desse direcionamento das epístolas. Então, as epístolas, esse nome epístolas, ele vem do grego, né? Epistolé. Então, significa cartas, né? As cartas, tanto as paulinas, as 13 paulinas, como as gerais. Em seguida, nós temos a última divisão do Novo Testamento, que é a profecia. E aí é onde está o livro do Apocalipse, que alguns dizem que é mistério, mas na verdade Apocalipse é revelação. É a primeira palavra do livro, Apocalipse, que quer dizer simplesmente revelação. Revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, essa é a divisão literária, né? Nós podemos ler a Bíblia e estudá-la através dessa visão, né? Dos blocos literários da Bíblia Sagrada. Tá certo? Deus abençoe mais e mais a sua vida.